Capítulo 29. O ódio de Satanás pela lei de Deus. O primeiro esforço de Satanás para derrubar a lei de Deus, que ele iniciou entre os seres sem pecado no céu, pareceu por algum tempo estar funcionando. Milhares de anjos foram seduzidos. O aparente triunfo de Satanás resultou em derrota e perda, separação de Deus e expulsão do céu. Quando o conflito foi reiniciado na terra, parecia que Satanás havia obtido vantagem de novo. Por causa da transgressão, o homem se tornou seu prisioneiro. Parecia então estar aberto a caminho para Satanás estabelecer um reino independente e desafiar a autoridade, não apenas de Deus, mas de seu Filho. O plano da salvação permitiu que o homem voltasse a viver em harmonia com Deus. Mais uma vez, Satanás foi derrotado. E mais uma vez, ele recorreu ao engano com a esperança de converter a derrota em vitória. Procurou retratar Deus como injusto por ter permitido que nossos primeiros pais transgredissem a sua lei. Sendo que Deus sabia qual seria o resultado, por que ele permitiu que suas criaturas fossem colocadas à prova e trouxessem sofrimento e morte? Os filhos de Adão voluntariamente deram ouvidos ao tentador e reclamaram contra o único ser que poderia salvá-los do poder destruidor de Satanás. Ainda hoje, muitas pessoas repetem a mesma queixa de revolta contra Deus. Não percebem que se Deus privasse os seres humanos da liberdade de escolha, ele os tornaria nada mais do que robôs. Assim como os habitantes de todos os outros mundos, nós devemos passar pela prova de obediência, mas nunca sermos colocados em uma posição em que seja necessário cedermos ao mal. Nenhuma tentação ou prova é permitida além do que somos capazes de suportar. Com o crescimento da população, quase o mundo todo se uniu em rebelião. Era como se Satanás tivesse conseguido sair vitorioso mais uma vez. Porém, a terra foi purificada de toda a sua contaminação moral por meio do dilúvio. Por que Deus escolheu Israel? Assim diz o profeta: ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça e não vê a majestade do Senhor. Isaías capítulo 26, verso 10. Foi assim após o dilúvio. Os habitantes da terra se rebelaram contra o Senhor. Era a segunda vez que o mundo rejeitava a aliança com Deus. Tanto o povo que viveu antes do dilúvio como os descendentes de Noé rejeitaram a autoridade divina. Deus então fez uma aliança com Abraão e escolheu para si um povo a fim de que este se tornasse o guardador da sua lei. Satanás começou a armar suas ciladas para seduzir e destruir esse povo. Os filhos de Jacó foram tentados a se casar com pessoas idólatras e a adorar seus ídolos. Entretanto, a fidelidade de José foi um testemunho da verdadeira fé. Satanás lutou para apagar essa luz por meio da inveja dos irmãos de José, fazendo com que ele fosse vendido como escravo, mas a vontade de Deus prevaleceu. Ao se manter fiel a Deus, tanto na casa de Potifar como na prisão, José foi educado e preparado para ocupar o cargo de primeiro-ministro da nação. Sua influência foi sentida em toda a terra do Egito e o conhecimento do verdadeiro Deus se espalhou amplamente até os lugares mais distantes. Os sacerdotes idólatras ficaram alarmados, instigados por Satanás em sua hostilidade para com o Deus do céu. Usaram de todos os meios para apagar essa luz. Depois que Moisés fugiu do Egito, a idolatria voltou a prevalecer. Ano após ano, as esperanças dos israelitas iam se acabando. O povo e o rei zombavam do Deus de Israel. Esse espírito de oposição foi aumentando até o ponto em que se revelou por meio do confronto entre o faraó e Moisés. Quando o líder hebreu se apresentou diante do rei com a mensagem enviada pelo Senhor, o Deus de Israel, não foi por desconhecer o verdadeiro Deus, mas o desafio ao seu poder que o inspirou a perguntar: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Êxodo capítulo 5, verso 2. Do início ao fim, a posição de Faraó foi motivada pelo ódio e o desafio. Nos dias de José, o Egito tinha sido um refúgio para Israel.
Deus foi honrado pela bondade demonstrada ao seu povo. E então, aquele que é misericordioso e compassivo deu tempo para que cada juízo, por ele enviado, realizasse a sua obra. Os egípcios tiveram a prova do poder de Jeová e todos os que quisessem poderiam se submeter a Deus e escapar de seus juízos. A obstinação do rei apenas resultou no avanço do conhecimento do verdadeiro Deus e levou muitos egípcios a se entregarem a ele. A grande idolatria dos egípcios e sua crueldade durante a última parte da peregrinação dos hebreus em suas terras deveria ter feito os israelitas se afastarem da idolatria e os levado a fugir para o Deus de seus pais em busca de refúgio. Satanás cegou a mente deles, levando-os a imitar as práticas de seus senhores pagãos. Ao chegar o tempo da libertação de Israel, Satanás se propôs a manter aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, na ignorância, superstição, cegueira e escravidão, para que pudesse apagar de sua mente a lembrança de Deus. Quando Moisés realizou os prodígios diante do rei, Satanás tentou contrafazê-los e resistir à vontade de Deus. Isso apenas preparou o caminho para maiores demonstrações de seu poder e de sua glória. Deus fez o seu povo sair cheio de júbilo e seus escolhidos com cânticos alegres, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Salmos 105, versos 43 a 45. Durante o cativeiro no Egito, muitos israelitas tinham perdido grande parte do que conheciam sobre a lei de Deus e misturaram os princípios da lei com os costumes e tradições pagãos. O Senhor os levou até o Sinai e de lá ele proclamou sua lei. Até mesmo enquanto Deus proclamava sua lei no Sinai, Satanás estava preparando suas armadilhas para levar o povo a pecar. Ao conduzi-los à idolatria, destruiria o significado e a importância de todo o culto. Afinal, como pode o homem adorar aquilo que é representado por uma obra criada por ele mesmo? Se dessa maneira o povo se esquecesse de seu relacionamento com Deus e se prostrasse diante desses objetos repulsivos e insensíveis, então as más paixões do coração não teriam restrições e Satanás poderia controlá-los sem nenhum limite. Ali mesmo, junto ao Sinai, Satanás deu início ao seu povo para abolir a lei de Deus, levando avante a mesma obra que havia começado no céu. Durante os 40 dias em que Moisés esteve no monte com Deus, Satanás ficou instigado à dúvida, à apostasia e à rebelião. Quando o líder do povo saiu da presença da glória divina com a lei a qual eles tinham prometido obedecer, encontrou o povo da aliança ajoelhado em adoração diante de uma imagem de ouro. Satanás planejou destruir todo o povo. Como demonstraram estar completamente corrompidos, Satanás acreditava que o Senhor se afastaria deles. Assim, estaria garantida a extinção da semente de Abraão, destinada a preservar o conhecimento do Deus vivo, da qual deveria vir a verdadeira semente que deveria vencer Satanás. Entretanto, o grande rebelde mais uma vez foi derrotado. Enquanto aqueles que se colocaram ao lado de Satanás foram eliminados, o povo, humilhado e arrependido, foi misericordiosamente perdoado. Todo o universo foi testemunha das cenas do Sinai. Todos viram o contraste entre o governo de Deus e o de Satanás. O verdadeiro sinal de lealdade. A reivindicação divina quanto à reverência e adoração acima de todos os deuses dos idólatras está baseada no fato de que ele é o Criador. Assim diz o profeta Jeremias: "Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Esses homens são todos estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão." Jeremias capítulo 10, verso 10 a 12. O sábado, como um memorial do poder criador de Deus, aponta para ele como aquele que fez o céu e a terra.
É uma testemunha constante de sua grandeza, sabedoria e amor. Se o sábado tivesse sido sempre observado como um tempo sagrado, nunca teria existido um ateu ou um idólatra. O sábado se originou no Éden. É tão antigo como o próprio mundo e foi observado por todos os patriarcas desde a criação. Quando a lei foi proclamada no Sinai, as primeiras palavras do quarto mandamento foram: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo capítulo 20, verso 8, mostrando que o sábado não foi colocado como um dia de guarda nessa época. Ele nos aponta para sua origem na criação. O objetivo de Satanás era derrubar esse grande memorial. Se os homens pudessem ser levados a se esquecer de seu Criador, não fariam esforços para resistir ao poder do mal e Satanás os faria seus prisioneiros. O ódio de Satanás para com a lei de Deus o levou a fazer guerra contra cada um dos 10 mandamentos. O desprezo à autoridade dos pais logo conduz para a desobediência à autoridade de Deus. Por isso, Satanás tem se esforçado para diminuir a obrigação imposta pelo 5º mandamento. Em muitas nações pagãs, os pais eram abandonados ou mortos assim que se tornassem incapazes de cuidar de si mesmos. A mãe era tratada com pouco respeito, e quando o marido morria, tinha que se submeter à autoridade do filho mais velho. Moisés ordenou a obediência dos filhos e filhas, mas, ao Israel se afastar do Senhor, o 5º mandamento, assim como os outros, passou a ser desrespeitado. Satanás foi homicida desde o princípio. João capítulo 8, verso 44. E assim que conseguiu dominar a raça humana, não somente tentou os homens a se odiarem e matarem uns aos outros, mas tornou a violação do 6º mandamento uma parte de sua religião. As nações pagãs foram levadas a crer que os sacrifícios humanos eram necessários para que eles conseguissem o favor de seus deuses, e os atos mais terríveis de crueldade foram cometidos sob as várias formas de idolatria. Entre elas estava o costume de fazer seus filhos passarem pelo fogo diante de seus ídolos. Quando um deles saía sem danos, o povo acreditava que suas ofertas tinham sido aceitas. Consideravam que aqueles que tinham conseguido se livrar era favorecido pelos deuses. Esse filho passava a receber uma série de benefícios e era muito respeitado a partir de então. Por mais terríveis que fossem os seus crimes, nunca recebia qualquer punição. Por outro lado, se um filho fosse queimado ao passar pelo fogo, sua sorte estava selada. A ira dos deuses somente seria aplacada tirando a vida da vítima. Em tempos de grande apostasia, esses horríveis atos pecaminosos chegaram a ser praticados pelos israelitas. A transgressão do 7º mandamento também foi praticada logo no início, em nome da religião. Ritos sexuais pervertidos e baixos se tornaram parte do culto pagão. Os próprios deuses eram representados como sendo impuros, e seus adoradores davam rédeas às mais baixas paixões. As festas religiosas eram caracterizadas por atos de impureza praticados abertamente. A poligamia foi um dos pecados que trouxeram a ira de Deus sobre o mundo antediluviano. Ainda assim, após o dilúvio, a poligamia se tornou generalizada. Por meio de esforços calculados, Satanás buscava perverter a instituição do casamento, enfraquecer suas obrigações e minimizar a sua santidade. Não existia maneira mais segura pela qual ele pudesse desfigurar a imagem de Deus no ser humano e abrir as portas para o sofrimento e a imoralidade. Deus vencerá a batalha. Multidões dão ouvidos aos enganos de Satanás e se colocam em oposição a Deus. Mesmo em meio à operação do mal, os propósitos de Deus avançam para o seu cumprimento. O Senhor está revelando sua justiça e benevolência a todos os seres inteligentes por ele criados. Toda a raça humana se tornou transgressora da lei de Deus. Ainda assim, pelo sacrifício de seu Filho, todos podem se voltar para Deus. Por meio da graça de Cristo, são capacitados a obedecer à lei do Pai. Ao longo dos séculos, Deus tem reunido um povo que, conforme ele afirma, tem a minha lei no coração. Isaías capítulo 51, verso 7.
A maneira como Deus lida com a rebelião irá desmascarar a obra que tem continuado encoberta por tanto tempo. Os resultados de se colocar de lado os preceitos divinos estarão inequívocos diante de todos os seres inteligentes criados. A lei de Deus será reivindicada. Na presença de todo o universo como testemunha, o próprio Satanás confessará a justiça do governo de Deus e a imparcialidade da sua lei. Os terrores do Sinai deveriam representar as cenas do juízo para o povo. O som da trombeta convocava Israel para se encontrar com Deus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus convocarão os vivos e os mortos de toda a terra para estarem diante da presença de seu juiz. No grande dia do juízo, Cristo virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus capítulo 16, verso 27. Todas as nações estarão reunidas diante da sua presença. Quando Cristo vier em glória com seus santos anjos, toda a terra será iluminada com a extraordinária luz de sua presença. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento de seu povo. Salmo 50, verso 3 e 4. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. Quando Moisés saiu da presença divina no monte, o Israel culpado não suportava a luz que glorificava o seu rosto. Muito menos os pecadores poderão olhar para o Filho de Deus quando ele aparecer na glória de seu Pai, rodeado por todos os seus santos anjos, para executar o juízo sobre os transgressores da sua lei e aqueles que rejeitaram a obra de expiação feita por ele. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas, e dirão às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono. Pois chegou o grande dia da ira deles. A quem poderá suportar? Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Satanás tem defendido que bons resultados poderiam vir com transgressão, mas ficará constatado que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Malaquias capítulo 4, verso 1. Em meio à tempestade do juízo divino, os filhos de Deus não terão motivos para temer. O Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. O grande plano da redenção tem o propósito de trazer o mundo de volta ao favor de Deus. Tudo o que foi perdido pelo pecado será restaurado. Não somente a raça humana será restaurada, mas toda a terra, para se tornar o lar eterno daqueles que foram obedientes. Então se cumprirá o propósito original de Deus na criação. Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Daniel capítulo 7, verso 18. Os sagrados mandamentos de Deus, os quais Satanás demonstrou toda a sua oposição, agressividade e procurou destruir, serão honrados por todo o universo sem pecado. Assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías capítulo 61, verso 11.